Presidente, obrigada pela deferência. Parabéns, senador Carlos, pelo requerimento dessa audiência. Quero cumprimentar o nosso presidente, todos os senadores, todos os presentes e principalmente o nosso ilustre chanceler, que está aqui presente, veio aqui esclarecer e trazer informações para a gente. Eu quero, além de saudar a presença do ilustre embaixador Mauro Vieira aqui conosco, agradecer Vossa Excelência por vir aqui esclarecer às senadoras e senadores como o nosso Ministério das Relações Exteriores está atuando diante do ataque terrorista abominável do Hamas, que segue com reféns israelenses e também atuando diante da atual ofensiva militar de Israel, que tem resultado em um massacre de civis em Gaza. No fim, quem mais sofre são as pessoas comuns, e a responsabilidade do Brasil se tornou ainda maior agora por nosso país ter a honra de presidir o Conselho de Segurança da ONU nesse momento. E eu quero aproveitar, chanceler, a oportunidade não só para agradecer, mas para parabenizar Vossa Excelência pelo êxito da força-tarefa, que, ao meu ver, tem sido heróica. E essa força-tarefa de repatriação dos brasileiros e das brasileiras que estão na zona de conflito em Israel, a maior operação de repatriação da nossa história. Parabenizo, já que o senhor informou, as Forças Armadas e o Ministério da Defesa também por todo esse trabalho. E, do mesmo modo, eu gostaria de valorizar os esforços para a retirada dos brasileiros de Gaza e a abertura de um corredor humanitário. Infelizmente, essa guerra vem se somar às que já acontecem na Ucrânia, na Síria, no Congo, na Armênia, e são mais de 70 conflitos atualmente ocorrendo no mundo que precisam de soluções. E antes de fazer minhas perguntas, chanceler, eu queria fazer algumas considerações, porque nas guerras os mais atingidos são as mulheres, as crianças, as pessoas idosas e as pessoas com deficiência. E tristemente a população mais vulnerável também é a que mais sofre. E quando fui eleita perita em um comitê sobre os direitos das pessoas com deficiência da ONU, que tive a honra de ser eleita durante o seu mandato como embaixador das Nações Unidas, eu fiz questão de debater situações de riscos e conflitos armados, que, conforme o artigo 11 dessa convenção, sobre os direitos das pessoas com deficiência em situação de conflito. E pouco se fala sobre esse tema, mas muitas deficiências elas são geradas por conta desses conflitos. E a gente assiste horrorizados nesse momento, mais um, e inclusive o debate sobre os direitos e a efetiva inclusão das pessoas com deficiência se internacionalizou após a Segunda Guerra Mundial. Senhor ministro, eu não falo sobre defender um lado, mas eu falo dos mais vulneráveis, o elo mais fraco. Eu falo de quem precisará de órtese, de prótese, de reabilitação, de insumos, de medicamentos, de cuidadores. O que serão dos milhares de afetados pelas guerras do século XXI, que ficarão amputados, cegos, surdos, cadeirantes e com sequelas irreversíveis, além das sequelas psicológicas severas. O repúdio ao terrorismo é um dos princípios da nossa Constituição de 88. E por isso eu deixo claro que condeno veementemente todo ato terrorista praticado pelo Hamas contra Israel e que não representa as aspirações legítimas do povo palestino por seu direito a um Estado em coexistência pacífica e harmônica com Israel, conforme as resoluções da ONU. E, senhor ministro, a gente precisava sempre ficar do lado da paz. Por isso, eu lhe faço duas perguntas.
Aproveitando a presidência do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, qual tem sido a articulação adotada pelo governo com vistas a reconhecer o Hamas como um grupo terrorista, já que o Brasil só reconhece como terroristas os grupos assim denominados pela lista de sanções do Conselho? E além de uma eventual articulação do governo brasileiro, há outras articulações em curso? E minha segunda pergunta é humanitária. No momento, eu estou presidente da Comissão Mista sobre Migrações Internacionais e Refugiados do Congresso Nacional, a CEMIR. E eu gostaria de saber se o Brasil pretende criar novos vistos humanitários para os refugiados palestinos de Gaza e da Cisjordânia e também para os mais de 100 mil refugiados armênios de Nagorno-Karabakh, de forma similar às portarias interministeriais do Itamaraty e do Ministério da Justiça, feitas aos ucranianos, sírios e afegãos para acolhida humanitária. Há algum plano nesse sentido? E eu quero me colocar, chanceler, inteiramente à disposição para que a gente possa discutir juntos essa iniciativa. Nosso país deve abrir as portas para todas as populações que buscam refúgio, de forma solidária, sem sermos seletivos ou preconceituosos. Muito obrigada. Carlos Viana, com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Que teve um primeiro contato e fez, inclusive, já disse aqui que iria repetir a sugestão para que nós tivéssemos hoje essa audiência pública interativa com a presença do ministro das Relações Exteriores. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu agradeço, senador, a palavra. Muito obrigado. Respondendo, em primeiro lugar, a senadora Mara Gabrilli, uma das questões dela pode ser respondida também nas demais questões, que foi sobre justamente o conflito atual. A segunda questão que ela se referiu diz respeito, na sua função como presidente da Comissão Mista de Migrações, sobre a questão dos vistos humanitários para ucranianos, afegãos, palestinos, e inclua aí também haitianos. Essa questão dos vistos é determinada na parte do governo por portarias do Ministério, conjuntas do Ministério da Justiça com o Ministério das Relações Exteriores. E depende, basicamente, também da capacidade de atenção de postos diplomáticos do Brasil no exterior aos que requerem os seus vistos. Lamentavelmente, as nossas embaixadas nem todas têm o número de funcionários ou as instalações necessárias. E foi preciso uma parada temporária, foi preciso um estabelecimento de números e de cotas para que se pudesse organizar. Só para dar uma ideia, no Paquistão havia 7 mil pedidos de pessoas que ficavam aglomeradas do lado de fora, afegãos solicitando vistos para a entrada no Brasil. Era humanamente impossível com as nossas condições. Então tivemos que, foi dado um período para se tentar fazer uma força-tarefa, para se tentar tirar o acúmulo de pedidos e se continuar o exame de cada um deles. Muito no que diz respeito aos cidadãos afegãos, é necessário um grande exame que demora muito tempo a documentação, porque tem pessoas que já estão há muitos anos fora do país e que não estão sendo deslocados por causa do conflito que houve. Mas, enfim, a instrução, a orientação do governo é que sim, se continue com os vistos humanitários. Ao CONARE, o Conselho Nacional de Refugiados, que é o braço do Executivo que examina e vê cada uma das situações, e vai haver, evidentemente, assim que pudermos nos reorganizar para um atendimento mais pleno, será feito. Infelizmente, para que as embaixadas menores estejam habilitadas, é necessário orçamento, é necessário pessoas,
é necessário funcionários e recursos. Por isso que houve essa parada temporária, mas, sem dúvida nenhuma, continuarão a ser examinados esses vistos. Passando às perguntas do senador Carlos Viana, e também aí nelas responderei uma da senadora Mara Gabrilli, a questão de declarar o Hamas uma organização terrorista ou não foge no momento à nossa política, porque nós declaramos os países ou as organizações ou as pessoas que são designadas como tal pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é o órgão encarregado de velar pela paz e segurança internacional. O Conselho de Segurança das Nações Unidas não classificou as duas organizações, o Hamas com o seu braço. O Hamas é um partido político também, tem um lado administrativo e tem duas brigadas que são o braço armado. Não foram nem a organização como um todo, nem as brigadas, as duas brigadas, cujo nome não me recordo agora, não foram consideradas organismos terroristas, organizações terroristas até agora. Portanto, o Brasil segue essa orientação, como segue também das sanções em geral, sanções contra países. Nós só aplicamos sanções que sejam aprovadas pelo Conselho de Segurança e não aplicamos unilateralmente sanções que outros países aplicam e até que nos solicitam que sejam replicadas no Brasil. Com relação à proposta que o senhor nos faz, não cabe ao Brasil nesse momento, inclusive porque esse conflito nos atinge justamente no momento em que nós estamos na presidência do Conselho de Segurança, que é um mês apenas. Por acaso tivemos na presidência do Conselho de Segurança no início desse mandato. Esse mandato, como lembro, não permanente, é de 2 anos, foi 2022 e 2023. Dentro de 2 meses nós deixaremos o Conselho de Segurança e, nesse momento, a presidência do Conselho de Segurança não dá uma capacidade especial diferente para que se possa fazer esse tipo de apresentação. Nós recolhemos as contribuições dos demais países e apresentamos, como o senhor citou, a resolução. A resolução foi feita por inúmeras consultas ao longo de mais de 3 dias entre todos os países membros, de forma a acomodar uma linguagem que pudesse ser aceita por todos os países do Conselho e que atingisse o objetivo da resolução, o objetivo com que o Brasil trabalhou, que era assistência humanitária, enfim, a saída dos brasileiros, a entrada de auxílio humanitário também, de medicamentos. Qualquer resolução que tivesse os termos que o senhor usou, considerando uma organização terrorista, primeiro estaria contrário aos dispositivos da ONU, porque não foi classificado dessa forma. E segundo, teria oposição e veto de outros países. A nossa preocupação não foi em tomar posição política, porque, inclusive, o Brasil se dá bem com os dois lados, com Israel e com a Palestina. E nós queríamos, graças a isso, inclusive, conseguimos ter diálogo com os dois lados, um diálogo muito fluente, muito fluido, para conseguir retirar os brasileiros. Se nós tivéssemos adotado uma posição desse tipo, nós não teríamos a facilidade com que fomos tratados pelo lado palestino, por exemplo. Poderia criar uma dificuldade, nós teríamos uma posição muito declarada com relação a um grupo. Isso é a nossa posição em todos os tipos de conflito, em todas as questões. Agora, especificamente, no Conselho de Segurança, nós não podemos
poderíamos propor, porque essa proposta não avançaria em nada, seria bloqueada imediatamente se propuséssemos que o Hamas fosse extinto. Bom, primeiro para extinguir, não sei como seria, mas que fosse retirado da faixa de Gaza e entregue à administração à ONU. Isso não avançaria, não chegaria a ser um papel, não seria um documento. Isso, o senhor pode dizer que é um absurdo? Sim, mas é o que reflete a situação atual do Conselho de Segurança. Daí vem a nossa posição tradicional há mais de 30 anos, que lutamos pela modernização, pela reforma do Conselho de Segurança, porque precisa ser mais democrático, mais aberto, ter uma participação maior dos países importantes e relevantes. Quando eu dizia hoje aqui, um pouco antes da reunião, quando a ONU foi criada, havia 54 países no mundo. Hoje, só na África são 55. E da África, naquele momento independente, talvez fossem 2 países. Hoje, no mundo, há 195 países membros da ONU. E não reflete, portanto, mais a composição de 1945. E o Brasil é um dos poucos. Há 2 ou 3 países do mundo que têm relações diplomáticas com todos os países. O Brasil é um deles. Nós temos com todos. Da Coreia do Norte, a todos os regimes, com todos os países, nós temos um canal diplomático aberto com o qual nós podemos usar para falar em momentos de necessidade. Portanto, tudo isso que aconteceu é mais um argumento favorável à reforma do Conselho de Segurança, que transformaria a ONU numa organização mais executiva, mais ativa, mais presente na solução de conflitos. Eu fui embaixador na ONU durante 3 anos e meio e no processo de negociação que existe, uma conferência anual chamada de negociações intergovernamentais para discutir, que não passa das discussões do conflito, da reforma do Conselho de Segurança. Eu inúmeras vezes disse e terminava minha apresentação final dizendo que esperava que não acontecesse um grave conflito mundial, como foi a Segunda Guerra Mundial, para que fosse possível se fazer a reforma do Conselho de Segurança. Eu repeti isso várias vezes. Talvez a gente esteja hoje diante de um conflito de grande gravidade e que chame a atenção e nos acorde a todos para a necessidade de uma governança internacional diferente em que se possa fazer frente a esses desafios tão grandes. Agora, quanto à classificação do Hamas, há 4 países no mundo apenas que classificam como organização terrorista e nós seguimos estritamente as decisões do Conselho de Segurança. Portanto, essa é uma tradição brasileira de sempre, desde sempre, e nós mantemos a nossa tradição de diálogo com todos. Nós falamos com todos os países, independente do governo que esteja. As relações do Brasil são relações de Estado e nós conversamos com todos os países, seja o governo que for, seja a orientação que for. O importante é defender o interesse nacional. E, enfim, queria dizer isso. Queria também dizer, com relação aos BRICS e a nossa relação com o Irã, o Brasil tem 120 anos, estamos celebrando esse ano, 120 anos de relação com o Irã. Ele ingressou nos BRICS, quer dizer, foi aceita a postulação, como de outros 5 países, numa reunião em que cada país, uma das coisas era a defesa do equilíbrio regional. O Brasil, como um país que tem relações diplomáticas há 120 anos com o Irã e que tem um comércio que é importante, não podemos esquecer, e muito superavitário para o Brasil, nós não podíamos nos opor ou vetar, inclusive porque não há veto. Foi apresentado e não há veto na reunião dos BRICS. O BRICS também é uma organização que visa o consenso, visa o desenvolvimento e visa as relações dos estados, as relações pacíficas, como nós queremos, com outros estados, de forma que se possa promover o desenvolvimento. E é isso. E o senhor falou também de recursos e tudo. Não há recursos envolvidos nos BRICS, não há contribuição. A única coisa que se pode dizer é do Banco dos BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento. Precisa, para se receber
financiamento do Banco Zubir, como é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento, enfim, todos os organismos multilaterais de crédito. Precisa que se pague uma cota, que se entre. E com base nessa cota é feito empréstimos, levantamento de recursos para ser pago. Mas tem a cota como garantia e tem que ser membro do banco para receber. Portanto, por enquanto não há nenhum. Muito obrigado. Eu, com relação à pergunta do general Mourão, que muito agradeço, sobre o que efetivamente o Brasil pode fazer para promover uma mediação. E nós temos feito isso, quer dizer, a resolução que nós apresentamos depois, e que não é do Brasil, é o produto da contribuição de todos. E ela incluía vários itens que para o Brasil, vários aspectos eram importantes, mas recolheu de vários outros. Nós temos que lembrar que há 5 membros permanentes que têm o direito de veto e há 10 outros não permanentes, dentre os quais o Brasil, nesse momento, e como eu disse, vai deixar de ser dentro de 2 meses e meio, e então nós fizemos um trabalho de consensuação, de reunião das posições para tentar que fosse aprovado. É uma contribuição para a solução desse conflito, ainda que parcial, mas nesse momento de conflagração, de guerra e de mortes. Era um primeiro momento. Se houvesse um cessar-fogo, se houvesse um entendimento e, sobretudo, o que é mais urgente é uma saída humanitária e a possibilidade de ingresso de bens de primeira necessidade com água. Havia pessoas morrendo por desidratação na faixa de Gaza, que já não havia mais água potável. A água é dessalinizada ou purificada, a água salobre que é purificada, e não havia mais energia. A situação era caótica. E então o nosso objetivo era encontrar uma saída. A resolução foi aprovada. Houve, dos 15 países membros, 12, inclusive o Brasil, votaram a favor, queriam essa solução. 2 se abstiveram e 1 votou contra, como com o direito de veto não avançou. O que nos resta fazer? Continuar insistindo, tanto pela reforma do Conselho e da ONU em geral, porque não é só o Conselho, mas também continuar insistindo e fazer os outros atores, sobretudo os membros permanentes, que são as grandes potências, que verem que é preciso e que há outros países que têm uma voz hoje em dia, não é só o Brasil, mas há outros países, como a Índia, por exemplo, com uma população tão grande, não está presente também no Conselho, mas que tem também uma contribuição a dar. Então, eu acho que é o que nós podemos fazer e que já estamos fazendo nesse momento. Muito obrigado. Consulto aos senadores Carlos Viana e Hamilton Mourão se desejam fazer uso do tempo destinado à réplica. Com a palavra, Vossa Excelência. Primeiro, obrigado, embaixador Mauro Vieira. Segundo, a questão é a seguinte: o Brasil, apesar de respeitar a ONU, embaixador, pode, como outros países, declarar o Hamas terrorista. Inclusive, essa posição do Brasil seria fundamental para que a ONU tomasse uma decisão firme. O Brasil tem liderança nisso, mas é preciso que nós tomemos essa decisão e que a levemos para as Nações Unidas. O segundo ponto, membros podem propor acordos. Essa questão, por exemplo, de desarmar o Hamas num momento como esse e devolver a Autoridade Nacional Palestina, que vive em paz, há problemas na Cisjordânia, mas 8 milhões de palestinos vivem bem, 100 mil trabalham em Israel. Devolver a Autoridade Nacional Palestina à administração, com apoio da ONU, é uma proposta. Isso vai acabar sendo feito pelos Estados Unidos. Por que o Brasil não pode fazer isso? Nós somos queridos lá, a nossa voz tem... A questão, por exemplo, o senhor citou da água. Senador Renan, os de água usados para levar água à população são roubados com ajuda internacional de dinheiro. Eles são usados para fazer foguete. A população fica sem água, é abastecida na base de caminhões. Por quê? Porque os canos que a Europa dá, vai lá, coloca, daqui a pouco eles são desenterrados e viram foguetes. Então, isso mostra claramente como que a gente tem que ter uma noção do que é a Palestina. Né? O povo palestino tem direito à autonomia, tem direito à paz e quer a paz. Quem não quer a paz é o Hamas.
o Hamas e o Hezbollah, que são apoiados, como eu disse, pelo Irã e que não quer o acordo de paz definitivo entre os árabes e os judeus. Muito obrigado. Com a palavra, Vossa Excelência, ministro Mauro Vieira. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Eu só queria esclarecer, quer dizer, que o Brasil, repetindo mais uma vez, como a ONU não considera, o Conselho de Segurança não considera, o Brasil não considera também não adota para ter a condição de continuar a falar com os dois lados. Só 4 países adotam essa classificação. Os Estados Unidos é um deles, há outros 3, que não sei, nem me lembro se são membros permanentes do Conselho de Segurança. Então, há 189 países membros da ONU que não adotaram, e alguns países muito importantes, com muito peso, que poderiam adotar. No momento em que houver uma decisão colegiada sobre isso, o Brasil poderá seguir ou não, aí é outro momento. Agora, com relação a retirar ou desarmar o Hamas e de retirar, o Estado palestino é membro da ONU. Eu acho que isso tem que começar por eles que têm que pedir. Nós não podemos interferir no Estado palestino e dizer que eles têm que fazer isso ou fazer aquilo. Quando há um governo, como já houve em crises africanas, que chegam e pedem a criação de uma força de paz, é feita. Mas não havendo, não se pode fazer. Muito obrigado. Iniciaremos o segundo bloco. Eu concederei a palavra pela ordem ao senador Sérgio Moro, em seguida ao senador Esperdião Amin e em seguida ao senador Humberto Costa. Há um pleito aqui que eu queria submeter à consideração de todos, que é incluir neste bloco também o senador Chico Rodrigues, que vai precisar... Presidir a sessão. Vai ter que presidir a sessão daqui a pouquinho. Não havendo objeção, está aprovada a sugestão, o encaminhamento. Conceda a palavra... Sem nota fiscal. Com a palavra o senador Sérgio Moro.